estrada, músico novo na banda. É tudo bom, é tudo bom. Fica com a gente, você está na Rede Vida de televisão, no programa Acredite. Vem, vem. Essa música é de 2001. Nas nascentes água pura, um lugar que vida plena pode se encontrar. Mas tão logo ela nasce, o seu destino é me encontrar. Quem traçou os seus caminhos, quem definiu que junto dela é bom morar, quem ordenou que ela descesse, que toda fenda ela fosse penetrar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar. Quem ama com amado quer estar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar. Quem ama com o amado quer estar. Minhas sujeiras quer lavar, em suas águas como criança vou brincar. Por mais longe que eu pudesse me encontrar, seu destino é me tocar. Da fonte ao mar, ao trajeto, por mais de rios e moinhos ela vai passar. Há lugares que ela vai purificar, outros lugares seu trabalho é a Deus tudo levar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar. Quem ama com o amado quer estar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar. Quem ama com o amado quer estar. É um Pai que se inclina, que do céu quer me amar. É o Pai que se inclinou, com seu Espírito minha vida Ele tudo mudou. É o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar. Quem ama com o amado quer estar. É
ama, com o amado quer estar. Coisa boa, boa noite você que está nos acompanhando pela Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da Boa Notícia. E hoje o programa vai trazer a você uma notícia fantástica, principalmente para você que curte música católica há muito tempo, né? Hoje, como convidada, uma das vozes mais lindas da música católica no mundo, tá legal? Então, hoje ela vem lá do Nordeste, lá do Ceará. Daqui a pouco eu vou chamá-la aqui, você vai sim, ficar muito feliz, né, com a presença dessa linda mulher aqui no nosso meio. Mas antes de chamá-la, eu quero dizer para você que nós temos um músico hoje aqui com a gente, que há tempo, né, não aparecia aqui. Aliás, acho que é a segunda vez, né, ou a primeira vez que ele vem aqui ao programa, primeira vez. Eu estou falando do nosso querido Alexandre Pivato. É o arranjador dessa música que eu acabei de gravar. Pode mostrar esse cara aí. Esse cara é o Boina, tá legal? Um dos guitarristas mais icônicos da música católica no Brasil. Rodou esse Brasil, né? Arranjou muitas músicas, produziu muita gente boa, né? A lista é grande. E hoje o Boina está aqui. Boina, obrigado, né? Obrigado de nos ter dado a alegria, né, de ter você aqui com a gente. Está passando uns dias na casa do Rinaldo, né? Bacana. Comendo a comidinha da Adriana. Tá boa a comida da Adriana? Feijão maravilhoso, é mesmo? Aí, Adriana, um abraço, hein? Imagina, o Rinaldo já come pra valer. Brincadeira o que o Rinaldo come. Gente, quando o Rinaldo vai na minha casa, ele dá preju. É preju mesmo. Não é não, Rinaldo? Principalmente com a picanha com mostarda. Ele fala isso porque a minha especialidade é picanha na mostarda, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso para ele. Mas está prometido, e promessa é dívida, tá legal? Gente, é o seguinte, o programa de hoje é muito legal. Estou muito feliz de receber essa nossa convidada. Ela, além de ser assim uma pessoa que fez muita gente cantar, se emocionar, se encontrar com Deus, né? Faz parte de uma comunidade, uma das mais antigas do nosso país, né, que é a comunidade Shalom, né, lá de Fortaleza. Ela está na vida de muita gente. Muitas músicas que você já cantou e canta, talvez você não saiba que é ela que, com a sua voz, fez essa música chegar aos rincões desse nosso país. Então, ela que venceu, está vencendo, né, passando por um tratamento oncológico, e vai poder falar como mulher, né, para você, principalmente mulher, mas para todos nós homens também, sobre o valor da vida, sobre o cuidado com esse templo onde Deus habita, que é o seu corpo. Enfim, é tanto assunto que eu podia puxar com ela aqui. Vamos ver o que Deus vai inspirar. Vamos chamar. Vem para cá, para fazer parte desse programa hoje, para chegar na tua casa, colocando vida aí na sua casa, minha querida irmã, que eu sou admirador, sou fã, Sueli Façanha. Vem para cá. Eu chamo isso de programa de alto nível, tá legal? Esse programa é o 156, é isso mais ou menos? Não, 151. Olha, foram 150 programas até agora, desde o dia que nós começamos, no dia 13 de abril de 2020, tá bom? Mas, sem dúvida, receber a Sueli Façanha para nós aqui, Sueli, sem assim, não é, nós não precisamos disso, né? Mas realmente é uma honra receber você, ainda mais nesse momento que você está vivendo da vida, mas não apenas por esse momento, por tudo aquilo que você representa para a música católica no Brasil. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Dunga. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava lembrando de um dia que a gente gravou um programa em Campinas. Houve até uma falta de luz. Não sei se tu te lembra disso. E aí a gente precisou esperar essa luz voltar para poder fazer essa gravação. Então a gente tem história, viu? Temos. Eu me lembro que quando me apresentaram a Sueli Façanha, há muitos anos atrás, né?
Eu já ouvia, já conhecia a voz dela, conhecia as músicas que ela cantava, e finalmente chegou o dia de eu conhecê-la pessoalmente. E quem me apresentou falou assim: Dunga, essa aqui é a Sueli Façanha. Eu olhei para ela e falei assim: prazer, Dunga Vexame. Uma brincadeira sadia, né, que a gente fez isso aqui. Mas tudo para dizer que é realmente uma honra estar com você aqui, viu? Obrigada. Antes da gente começar o bate-papo, manda um abraço pro seu Nordeste, pra sua Fortaleza, pro seu time de coração, Fortaleza. Mesmo time do baterista aqui, ó. É o time do coração do meu pai. Ah, é? Então, um beijo muito grande para todos da minha terra de Fortaleza, para o meu estado do Ceará, né? Porque agora eu estou em São Paulo, tenho que falar Ceará. Todo o Nordeste, uma alegria Porque quem grande. tá lá fala Ceará? Ceará, tomate. Ah, tá. Você come tomate ou tomate? Então agora, um abraço pro Ceará. Exatamente. E o fundador da sua comunidade. Né? Pois é, Moisés Azevedo, Emir Nogueira, um grande abraço. Já estou fora de casa já há uns bons dias, passando aqui, fazendo maratonando de vários eventos aqui em São Paulo. E tendo a alegria de hoje estar aqui contigo, viu? Que legal. Era um dia esperado, tenha certeza. Por nós também, pode ter certeza. Bom, a Sueli vai cantar, claro que ela vai cantar, né? Mas a Sueli está vivendo um momento que eu acho que é pertinente para que nós fiquemos assim um pouco mais atentos, né? Ao nosso corpo, né? Ao dom da vida, né? A vida que a gente protege desde a concepção, né? Até o dia que a gente parte para a eternidade, a gente cuida desse templo onde habita Deus. E a Sueli hoje tem um assunto, um testemunho, uma partilha muito forte para todos nós. Ela está vencendo um câncer, né? Todos nós estamos acompanhando nas redes sociais, né? Cada etapa dessa luta, e a gente vem vibrando, né? Com o êxito do tratamento, da cirurgia, né? A recuperação, essa garra, essa força. E eu brincava com ela agora, né? Bom, se de tudo, tem sempre algo muito bom que Deus tira de um momento difícil, né? Ela está linda. Sueli, deixa eu falar aqui no ar aqui, você está linda. Obrigada. Seu cabelo nunca teve tão lindo, você nunca teve tão linda, então é Deus, né? É Deus fazendo tudo isso. Pois é, eu acho que se eu creio que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e eu gosto de completar dizendo que Deus, ele tem uma habilidade que a gente precisa aprender, que é tirar o bem de todos os males, né? E eu sofri, vivi um mal, né? E outra coisa, quem é um paciente oncológico vai ser paciente oncológico para a vida inteira, a gente tem que estar o tempo inteiro ligado. Mas eu perdi 25 quilos, eu mudei hábitos. Então, assim, dos males Deus tirou um bem, né? E é também uma escola de vida, o câncer, porque a gente está sempre atento. Digamos assim, eu estou me conhecendo, até a fibra do meu cabelo mudou, antes era liso, agora está cacheado. Todo um autoconhecimento, passa a vida inteira lutando para se conhecer, né? E agora tem que começar tudo de novo. Uma graça. É uma graça de Deus. A cada fase que nós passamos, Ele nos prepara para a fase seguinte. Os problemas atuais da sua vida e da minha vida são apenas os problemas atuais. Virão outros, assim como já outros foram embora. Exatamente. Né? E a gente vai se preparando para o próximo. A gente tem dois assuntos hoje. Um é a música na tua vida, né? Que você se tornou conhecida de todos nós, né? Todos nós te levamos para a nossa casa, ou num LP, ou num cassete, num CD, e hoje dentro do celular. Né? Você nas acompanha. Plataformas, exato. O que é esse ministério para você? Né? Como é que você se descobriu nele? E dentro de uma comunidade tão linda, né? Que é o Shalom, que revelou tanta gente boa e que tem na arte, né? Uma forma quase que, eu sei que não é a preferencial na evangelização em massa, ou porque o forte da comunidade Shalom é a formação, é o conteúdo de cada membro, daquilo que eles geram, é muito importante. O relacionamento com a igreja, né? Principalmente com todas as vozes da igreja. Mas a arte da música, da dança, do teatro também fala muito forte, né, na comunidade. E a gente de vocês. entende que todos os meios que possam se transformar em um anúncio explícito de Jesus Cristo, a gente vai adotar esses meios na nossa dimensão apostólica. Né? Então, eu gosto até de dizer que eu
isso foi uma compreensão que veio com os anos. Eu sempre me identifiquei como cantora, como ministra de música, mas, com o passar dos anos, e principalmente na época da pandemia, eu tive mais clareza de que o meu ministério era um ministério de evangelização. A música era o detalhe, né? Então, o objetivo é mostrar Jesus, o amor de Deus, e também a gente carrega o carisma da nossa vocação. Inclusive, muitas pessoas hoje têm vida consagrada e conheceram o carisma através da música, né? Eu me lembro quando eu fui para a Canção Nova em 1991, né? Meu primeiro ano de comunidade. Olha só. Então, e o meu também. Então, somos contemporâneos na vida consagrada. E ali eu comecei a escutar, né? Começaram a vir, né, as músicas do Nordeste para nós, e começou-se a ouvir a sua voz, né, no nosso meio, até que um dia a gente se conheceu. Como é que foi isso para você? Como é que foi? Foi um desafio desde o começo? Você se sente com o mesmo impulso nos dias de hoje? Como é que é? Olha, depois de 3 décadas cantando. Eu sempre participei das produções musicais da comunidade. E chegou um dia que uma pessoa que estava mais à frente da parte executiva chegou para mim e disse: Sueli, você está participando de todas as nossas produções e a gente acha que agora você deveria ter um trabalho só seu. E, na época, eu era missionária em Salvador, trabalhava como radialista na Rádio Excelsior da Bahia, que é da Arquidiocese. E eu disse: olha, eu não posso, não tenho como me ausentar, porque o rádio prende muito. Mas, no primeiro momento em que a comunidade me pensar para mim uma outra missão, a gente está aberto. E aí veio uma transferência de Salvador para uma outra missão, e eu pedi que me desse um tempo entre uma missão e outra para que eu pudesse gravar. Aí a gente já começou a levantar repertório, trabalhar a parte de arranjo. Encerrei Salvador. Antes de propriarem no interior de Sergipe, eu gravei o meu primeiro disco. E no dia 18 de outubro de 96, eu fiz um pré-lançamento desse disco. E essa é a data que marca o início da minha carreira, né? Então, de lá para cá, um disco puxou o outro, as missões foram, digamos assim, aparecendo, os convites, e foi crescendo a compreensão do chamado. E eu acredito que hoje eu estou, assim, talvez mais empenhada do que antes, porque, com o passar dos anos, aumenta a compreensão e a necessidade de um anúncio explícito da pessoa de Jesus, principalmente quando, no mundo, esses traços tentam ser apagados, né? A gente que está na estrada há muito tempo, a gente vai fazendo as leituras, né, das várias fases que nós evangelizamos. O que se pregava em 1998, por exemplo, quando nasceu a inspiração do PHN, se eu pegar aquela mesma pregação de 98 e quiser fazer exatamente hoje, eu estarei falando para o poste, estarei falando para o muro, para o asfalto, mas para pessoas não, porque mudou e vai mudar muito, né? E a gente vem acompanhando com as nossas músicas, né? A maturidade das letras, os assuntos novos, até do próprio público. Exato. Tudo vai como mudando. Ministrar. Como é que você tem visto isso? Olha, deixa eu abrir só um capítulo aqui. Recentemente eu fiz um retiro e eu escutei uma pregação sobre o sofrimento humano. E aí, na hora da adoração, eu cheguei assim, chorando as minhas dores para Jesus. E, na mesma hora, eu escutei uma voz muito forte dentro de mim, dizendo: enxuga as tuas lágrimas e olha para a missão nova que eu te dei. Né? E, naquela hora, eu disse: poxa vida, tudo que eu passei ao longo da vida inteira, o Senhor me chama agora para viver de uma maneira nova. Né? Então, assim, eu acredito que a enfermidade está dentro disso, né? Inclusive, era o assunto que eu tratava com Jesus. Mas, nesse tempo de hoje, ter passado pelo câncer me capacitou até mesmo a ampliar o meu campo de missão. Então, a doença se tornou uma oportunidade, né? E até uma forma de as pessoas me ouvirem. Porque, como a gente vê, digamos assim, não se diz abertamente que os cristãos estão sendo perseguidos, que o evangelho está sendo abafado, mas a gente vê cruzes sendo retiradas de prédios de repartições e por aí vai. Não se pode mais dizer Deus te abençoe. Então, uma série de coisas. Então, nessa hora, a gente precisa
o zelo apostólico se renova e a gente diz assim: Senhor, eu estou disposto a consumir ainda mais a minha vida. E quanto maior for a dificuldade, mais eu quero me dar. Porque é um impulso, é uma paixão, é um fogo que queima dentro da gente, que nos leva a anunciar Jesus. E outra coisa, sabe, Dunga? Lá nos primeiros anos da igreja, o que foi que fecundou os alicerces da igreja? Foi o sangue dos mártires. Então, isso vai... quanto maior a dificuldade, mais arde no coração dos escolhidos, dos operários do reino, o zelo pela evangelização. Temos assunto hoje aqui, hein, gente? Vamos cantar? Bora. Vamos lá? Afinal de contas, quem está lá em casa, Dunga, pede para ela cantar logo. Com tua mão? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo,
cada um de nós aqui, né? É bacana quando você percebe ou um músico instrumentista ou um músico cantor, né? Dominando a arte, né? A gente para ouvir, a gente para ver, né? É bonito demais, gente. E saber que isso é dedicado a Deus, né? Claro que toda arte, ela é bonita. Claro que existe arte com conteúdo X e Y, né? E quando o conteúdo dessa arte é voltada para o Criador, é bonito demais. Enche o coração da gente, né? De vida, né? Interessante, Douglas, você falando aí, eu me lembrei que quando eu descobri o diagnóstico do câncer, eu cheguei para Jesus e disse assim: poxa, Jesus, eu saí de uma pandemia onde eu não podia viajar e eu me desdobrei muito para, através das redes sociais, continuar evangelizando. Mas, no ano de 22, eu estava com muitos compromissos marcados. Estavam com algumas maratonas já todas engatilhadas, que são esses eventos onde eu saio por mais tempo. E eu disse: poxa, Jesus, agora que a coisa está decolando, você puxa o meu tapete? Aí ele disse assim: o câncer será a sua missão. E aí eu me agarrei a essa palavra, desmarcamos os compromissos e eu continuei a evangelizar, né? E aí foi quando eu entendi, que você estava falando da música, que a minha voz era um detalhe, que para evangelizar, Deus queria a minha vida, que eu me consumisse de todas as formas nessa via de evangelização. E quem te acompanha, né, principalmente nas redes sociais, acompanhou e percebeu isso, né? A Sueli Façanha passando pelas várias etapas do tratamento, a cirurgia, né? E a gente vai acompanhando a vitória dela, e torcendo e rezando e tudo mais. Quando a gente se converte na condição de... A gente conhece a palavra, o significado de cada palavra. Aí a gente amadurece um pouco, a gente começa a entender o que se pode fazer com as palavras, frases que têm efeitos muito fortes dentro da gente. Aí depois, a gente conhece o texto, e o texto somos nós. Eu sou um texto. Então, conheci a palavra, comecei a entender as frases que dá para fazer com essas palavras, conheci o texto, mas um câncer, um problema desse tamanho, faz a gente entender os contextos, né? Você é um texto, eu sou um texto, o Bueno é um texto, o Rinaldo é um texto. Parece que a nossa visão ela vai ampliando e a gente vai formando os contextos dentro da gente. Podemos chamar isso de sabedoria também, podemos chamar de inteligência ampliada. Você hoje é uma mulher, por causa do câncer, mas contextualizada. Olha, todo mundo fala que quem passa pelo câncer muda. E eu estou experimentando isso, né? Tanto que eu falei assim que eu estou me descobrindo de novo, né? Mas assim, eu acho que a minha relação com Deus, ela se aprofundou mais, sabe? Porque, como eu disse, eu consegui viver esse desafio, porque a primeira coisa que eu precisei resolver com Jesus e comigo mesma foi, eu tenho medo de morrer? Eu fiz essa pergunta para mim, né? E eu vi que não, porque isso aí é um pouco do contexto daquele momento, inicial da descoberta do câncer. E eu disse assim: poxa, eu vivi tantos anos cantando por esse Brasil afora, falando que Deus é amor. Será que pode haver dentro do meu coração uma desconfiança da fidelidade, do amor de Deus e de que Ele é um Deus que continua querendo o meu bem? Será que eu vou desconfiar isso porque eu estou doente? E eu vi que essas sementes de confiança e de certeza do amor de Deus na minha vida estavam muito bem enraizadas. E eu vi que a doença me trouxe a descoberta dessas raízes, que essas raízes eram profundas, né? Então, nesse contexto, eu comecei a dizer para Jesus: olha, a minha vida é tua, você cuida, e eu só vou me preocupar com o dia de hoje, porque o dia de amanhã eu não vou nem pedir para ser curada. Inclusive, eu cheguei na minha casa comunitária, quando eu fui falar sobre o assunto, eu disse: por favor, não peçam para eu ser curada.
peçam para eu fazer a vontade de Deus. Porque se por acaso a vontade de Deus for ser curada, se vocês estão rezando para eu fazer a vontade de Deus, eu serei. Mas se por acaso vocês estiverem pedindo para eu ser curada e não estiver nos planos de Deus, isso vocês vão estar perdendo tempo. Agora, eu conto com vocês no seguinte: na hora que vocês me virem abatida por algum momento, me dá um tapa nas costas e me manda acordar. Porque o que eu mais desejo hoje, nessa prova, é dizer sim a Deus. E sim, nem sempre a gente entende, né? Na verdade, quando a gente fala assim, o sim de Maria, Maria não disse sim, né? Maria disse, tudo bem, faça-se em mim a tua vontade. Mas ela não entendeu o contexto. Não sabia para onde a coisa ia dar, né? Ela podia ser apedrejada até a morte, José não sabia de nada, Joaquim e Ana também não estavam sabendo de nada. Então, às vezes o sim da gente é um sim que vai causar muita surpresa ainda na vida da gente. Mas a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu saio cantando. Me permite cantar na sua frente? Por favor, me dê esse prazer. Porque diante de uma pessoa que canta tão bem, a gente fica até meio envergonhado de cantar. Só não fico mais envergonhado porque eu tenho uma banda boa demais aqui. Né? Maravilhosa, que viu? E me ajuda a disfarçar também. Essa música chama-se Sementes. É uma outra das músicas que o Boina arranjou lá em 2001, na época do disco Água Humilde. Vamos lá? Ofereço para você que está aí nos vendo, tá bom? Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei o seu lado está. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Certo, sim, acredite em mim.
As portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá. A vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Vai dar certo, sim. Acredite em mim. As portas vão se abrir. Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá. A vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. 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 Se 1000 vidas tivesse, daria por ti, mesmo que muitos medos se levantassem em mim. Em tuas asas me abrigaria. Eu iria até os confins da terra, ao profundo do mar, até o mais alto monte. Não importa, tudo faria por ti, tudo faria por ti.
vidas tivesse, daria por ti, mesmo que muitos medos se levantassem em mim. Em tuas asas me abrigaria. Eu iria até os confins da terra, ao profundo do mar, até o mais alto monte, não importa, tudo daria por ti. Se queres, eu quero, Senhor. Se queres minha vida, te dou. De que vale a vida se não em perdê-la por ti? Se queres, eu quero, Senhor. Se queres minha vida, te dou. E feliz eu sei que serei no teu amor. Tudo eu faria por ti, tudo eu faria por ti, tudo eu faria por ti, Jesus. Tudo eu faria por ti, sim, tudo eu faria, tudo eu faria por ti, Jesus. Tudo eu faria por ti, sim, tudo eu faria. Minha vida eu daria por ti, Jesus. Se queres, eu quero, Senhor. Se queres minha vida, te dou. De que vale a vida se não em perdê-la por ti? Se queres, eu quero, Senhor. Se queres minha vida, te dou. E feliz eu sei que serei no teu amor. E feliz eu sei que serei no teu amor. Oh, Maravilha. Bom, as pessoas já são identificadas com você pela voz, pelas músicas, né? Pelas músicas que a gente canta na hora da comunhão, né? Naqueles momentos da missa. Mas agora elas estão se identificando com você no sofrimento, né? Isso. E um grande exemplo, acho que você pode dar principalmente para as mulheres e para as famílias, é porque junto com você esteve sua família, né? Participando de todo esse momento, sofrendo, expectativas, né? Como é que foi esse momento? Quando eu digo família, é família mesmo, aquela que mora dentro O da tua casa lá. núcleozinho ali, né? O núcleo pequenininho, aquele primeiro núcleo. Como é que é isso? Porque tem muitas pessoas em casa que podem não estar vivendo um câncer, né? Mas pode estar vivendo um Alzheimer, pode estar vivendo uma esclerose múltipla, né? Um agravamento daquilo que foi o Covid. E estão vivendo lá marido, mulher, filhos, né? Pai, mãe. E muitas vezes, recentemente, eu acompanhei um casal que se separou justamente porque a esposa precisou cuidar do pai. E o marido não entendeu esse momento da esposa, né? E exigiu mais dela para ele, sem entender que ela estava dando agora, estava se dando ao pai, à mãe. Quer dizer, o momento da doença, ele também é um momento difícil de interpretar. Como é que foi isso na tua vida? Olha, Dunga, Como é que está sendo, aliás? está né? sendo, né? Em primeiro lugar, é importante dizer assim, eu descobri os nódulos, o segundo nódulo, né? E aí eu já disse em casa, na hora do almoço, olha, o exame que eu fiz, apareceu um nódulo a mais na mama. Minha filha mais nova não estava nessa hora, só os dois rapazes, de 14 e 15 anos na época. E eles disseram, mamãe, você está com câncer? Eu disse, eu não sei. Aí foi quando eu vim para São Paulo, fiz a maratona, e quando voltei, comecei a investigação. E aí depois eu cheguei para eles com a notícia. Sim, lembra daquele diagnóstico que eu descobri um nódulo? Pois é, esse nódulo é maligno, estou com câncer. E aí a pergunta foi, e agora?
Eu disse, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Vou começar um tratamento, ainda não sei como é, ainda preciso passar por uma sequência de exames e vou esperar a orientação dos médicos que estão me acompanhando. E assim aconteceu. Minha filha não estava na mesa nessa hora e eu achei muito providencial, inclusive combinei com eles para não dizer nada para ela, porque eu só iria falar com a minha filha quando eu tivesse descoberto como eu ia me tratar, para não chegar com a parte da notícia, só com o problema, mas já com, digamos, a solução, né? Só que a minha filha mexeu no meu celular e descobriu antes de mim, antes de eu falar com ela. Então, como estávamos todos combinados, eu fiquei tranquila, até que um dia ela me chama no quarto e diz, mamãe, chega aqui, você está com câncer? Eu disse sim. Você vai morrer? Eu disse sim. Mas eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, não sei se é de câncer, eu não sei se... Minha filha, primeiro, a gente não pode ficar pensando assim. A gente tem que viver o dia a dia que Deus nos deu. E outra coisa, o dia da nossa morte vai ser um dia bonito, vai ser um dia... e é um dia esperado. Por quê? Porque a gente vai mudar de endereço. E a gente vai para um lugar tão melhor, uma casa que Jesus conquistou com o sangue dele. E Deus nos ama tanto e preparou um lugar tão especial, tão cheio de felicidade e plenitude, que eu desejo tanto ir para lá. E eu lhe digo, deseje também o céu. Então, eu comecei a falar do céu, eu comecei a falar que Deus era amor, eu comecei a dizer para ela também da necessidade de ela viver o dia presente. E, no meio de tudo isso, eu vivi aquilo que eu sempre entendi como necessário na vida de uma família. É não negar a verdade em momento nenhum. Ou acredito que a verdade liberta, como diz a palavra de Deus em João 8,32, ou então eu tenho um pacto com a mentira, com a ilusão, com a falsidade. Então, assim, porque é criança, eu vou negar a verdade a ela, eu não posso fazer isso. Então, eu disse o que estava acontecendo e disse, eu farei tudo que estiver ao meu alcance para me tratar. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. E isso não cabe a nós pensar agora. Vamos fazer o que nos cabe. E, então, eles foram me acompanhando e estão até hoje. E adquiriram paz pelo fato de eu viver a quimioterapia tranquila. Eu me comprometi com o sorriso. Já que o câncer era a minha missão, nas redes sociais eu precisaria estar sorrindo. E eu, inclusive, conversando com um sacerdote que também vive uma doença degenerativa, eu disse, Padre Marlon, lá de Taubaté, eu disse, eu quero sorrir como o Senhor. E ele disse, minha filha, então comece. E eu comecei. Então, meus filhos me viam sorrindo, não nas redes sociais, me viam em paz e sorrindo dentro de casa. Então, eles viveram em paz esse sofrimento também. Você que está aí agora vivendo o seu sofrimento, de maneira alguma nós podemos diminuir ou aumentar. O sofrimento de cada um é de cada um. Deus dá o frio conforme o cobertor que Ele também já deu. Mas traduzindo isso na palavra, nenhuma prova é maior do que aquela que a gente possa suportar. Deus não poderia dar uma prova maior do que você possa suportar. Agora, nós, humanamente falando, temos que descobrir isso todo dia. É o hoje, dia de amanhã não está pronto ainda, dia de ontem não existe mais, o dia de hoje é único, e nesse dia de hoje, a Sueli está aqui, partilhando com a gente. Deixa eu te dizer uma coisa, Dunga, você falou logo no início sobre, às vezes a gente sofre mais do que deveria, com as minhas palavras. Então eu explico. Existe um sofrimento ligado a um desafio da vida, e existe aquele da luta de não aceitar. Então, eu resolvi só sofrer eu resolvi me conformar e me adaptar a todas as exigências daquele momento. Então, não foi tão pesado. E o consolo que Deus me deu foi um exército de pessoas rezando por mim. Foi assim, de um consolo na alma, e às vezes eu dizia, Senhor, você me fez adoecer para eu ser mais amada do que eu já era. Então, assim, é muito importante que a gente aceite as permissões de Deus, aquele sofrimento que eu não consigo afastar de mim, eu preciso me reconciliar com ele. Mas existe um que eu posso afastar, que é aceitar e não lutar contra, porque senão 2 pesos não dá para a gente levar. Olha as dicas aí, hein, gente. Eu administrei na minha casa, com a minha irmã mais velha, que hoje está na eternidade, alguns anos, e o maior exemplo que eu tenho hoje, ainda vivo aqui na minha mente,
foi como ela viveu o seu tempo, né? O seu tempo de doença, né? E a gente aprende muito com isso, a gente observando pessoas, e hoje você está tendo a oportunidade de observar alguém que você já admirava, gostava, cantava com ela, mas hoje ela está mais ainda dentro do teu coração por causa disso. Mas agora nós vamos um pouquinho de teologia no nosso programa. O professor Felipe Santos, ele fez uma pesquisa lá e vai trazer algo muito legal para a gente, né? Você sabe qual é o primeiro santo da igreja? Primeiro mesmo? Não? Então acompanhe o Café Bolinho em Teologia agora, que você vai aprender um pouco mais. Com vocês, Prof. Felipe Santos, bora! Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Rede Vida. Que prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, falando sobre a história da nossa amada igreja. Quero mandar um grande abraço para todo mundo aí da produção, meu pai, os músicos, também o pai e o Paulinho, os membros, né, mais importantes aqui que fazem o café do Café Bolinho e Teologia. Saudade de vocês, Deus abençoe a vida, a família de vocês, a amizade de vocês, é um carinho muito grande de Deus conosco. E quero mandar também um abraço para todos vocês que acompanham todo o conteúdo aqui dessa rede de comunicações. É muito bom fazer parte desse time, é muito bom preparar todo esse conteúdo e saber que com a intervenção divina, esse conteúdo se transforma também em uma via de salvação. Bom demais saber que fazemos a diferença na vida de cada um de vocês. E neste episódio do Café Bolinho Teologia, nós vamos falar sobre o primeiro santo da igreja, Santo Estevão. É interessante, vamos contextualizar primeiro aqui. Nós vivemos lá no início do ministério de Jesus, a dominação romana. Nós vemos ali já o imperador Tibérios, que vai reinar até um pouco depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, passando todos os milagres, todo o sermão, todas as colocações maravilhosas que Jesus disponibiliza para aquela civilização, um novo modelo de relação com Deus. Agora nós vemos de um lado as culturas pagãs que tinham seus determinados deuses e na sua relação servo e Senhor, mas Jesus vem agora dizer que Deus é Pai, que porque Ele é Pai, somos todos irmãos. Nós temos aí um novo conceito de civilização. Depois de todos os sinais, todos os milagres, vem a morte e a ressurreição de Jesus. O que abalou bastante os discípulos, nós vemos ali nos evangelhos a dispersão deles, o medo, a falta de estratégia. O que nós vamos fazer agora? O mestre morreu. De um lado e do outro você tem aquelas dúvidas, né? Profanaram o templo, o sepulcro do mestre, e do outro você tem os líderes ali que, olha, eles ousaram tocar em um cadáver, desobedecer os mandamentos, tudo para mentir, tudo por uma blasfêmia, para falar de ressurreição. Mas Jesus de fato vai ressuscitar, vai aparecer ali para os discípulos e posteriormente, como vemos em Atos dos Apóstolos, temos aí novos desafios, a chegada de novos personagens, novos integrantes aí da igreja, e dentre eles, quando vemos lá no capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, tem a chegada de Santo Estevão e outros personagens que serão escolhidos ali para a comunidade, para cuidar da comunidade. Vemos ali o ministério do diaconato surgindo, as responsabilidades de guiar essa igreja composta por hebreus ali da região e hebreus que viviam no mundo helênico e voltavam para sua terra. Vemos que é essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo que começa a quebrar essas barreiras, né, de diferenças culturais, vamos dizer assim. E temos o destaque de Santo Estevão. Vamos ver ali referências à sua oratória, à sua sabedoria,
como o Espírito Santo, por meio deles, fazia muita coisa na sociedade. Mas ele vai ser levado aos líderes, ele vai ser julgado. E é interessante que no seu discurso nós temos uma belíssima aula de história. Santo Estevão vai fazer todo um trajeto, começando do chamado de Abraão, dando localizações muito precisas sobre a região da Caldeia, sobre a sua caminhada para a região de Harã, a sua descida em direção à região de Canaã, vai até o Egito e volta. Fala da sua relação com o Deus desconhecido que começa a permitir ser conhecido pelos homens. Ele vai falar sobre outras etapas da história da humanidade, vai falar sobre outras civilizações que começam a crescer, fala sobre o tempo dos juízes, o tempo dos reis, a queda da monarquia, tempo de exílio, o tempo de volta, fala da chegada do Messias, dos sinais do Messias. E por fim, ele vai falar sobre a morte de Jesus na cruz. Vai mostrar ali que o seu povo rejeitou esse Messias. Esse povo não conseguiu entender o que o Messias estava fazendo. O povo não conseguiu entender o plano de salvação. Preferiram atuar como se fossem justiceiros, como se fossem revolucionários. E é claro, isso não agradou em nada aquelas lideranças, e ele vai ser conduzido ali para a sua pena de morte. Vai ser apedrejado. E nós temos aí o nosso primeiro santo, o primeiro homem de coragem que derramou o seu sangue pelo Evangelho, entendeu a missão da igreja, entendeu o que Deus tem para cada um de nós, entendeu como funciona agora esse diálogo, como a igreja deve abraçar esses novos povos, porque em Deus somos um povo só, um só coração, uma só igreja. Então é muito bonito olhar para a história e entender que diversos obstáculos, diversas questões que nós temos hoje já existiam lá atrás e tem uma forma para tudo isso ser vencido. E a história de todos os santos, em específico desse primeiro, nos ensina muito bem como devemos caminhar, o que devemos fazer, como devemos responder a determinadas situações. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a coragem de Santo Estevão, de dar a vida pelo Evangelho, que Deus abençoe toda a sua família e que, assim como toda essa equipe maravilhosa aqui do programa, cada um aí é um canal da graça para atingir outras famílias, que você também seja um canal da graça, que Deus faça muitos milagres através de você na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Bacana demais, né, gente? Para quem não sabe, o professor Felipe Santos é meu filho, né? E sempre ele está aqui no estúdio, hoje ele está em missão e deixou para nós esse presente. Valeu, professor. www.professorfelipesantos.com.br. Tem mais ou menos umas 70 aulas lá sobre os perigos da teologia da libertação, sobre Nossa Senhora, sobre os anjos, sobre o estudo da palavra de Deus. Você pode aprender muito, tá legal? É muito bacana mesmo. E aliás, quero te convidar, em novembro, eu e o professor Felipe, nós estaremos juntos conduzindo mais um grupo para a Terra Santa, tá bom? Basta você ligar para a Obra de Maria, o telefone é 12 3186 2055. Para você que nunca foi à Terra Santa, conhecer lá o norte do país, né, a Galileia, o sul, a Judéia, o meião ali, né, a Samaria, passando também ali por Jericó, é muito bacana. Em cada lugar nós abrimos a palavra de Deus, damos as informações daquele ambiente, daquela geografia, da topografia, da cronologia bíblica, rezamos ali, missa diária, é muito bacana. Se você quer viver essa experiência conosco em novembro, aliás, é um preço promocional, preço diferenciado, tá legal? Praticamente a metade do preço de uma peregrinação normal. Depois você vai saber, mas como assim? Ela vai te explicar. Liga lá, 12 3186 2055, é o telefone da Obra de Maria.
que é a nossa grande parceira aqui no programa. Tá legal? Beijão para você, a gente se vê em novembro. Sueli, a gente está chegando no finalzinho aqui da sua participação, mas o que mais te chama atenção no Carisma Shalom? Né? Eu sei que você já está lá há bastante tempo, né? Você é uma das... Não sei se você ocupa esse cargo, já ocupou, mas você é uma formadora nata, né? Está dentro de você. Eu olho para você, eu vejo a Emir. Não sou digna. Não, mas eu vejo, entendeu? É porque você olha para o Moisés, eu vejo, eu brinco, né? O Moisés é o diplomata católico, é um diplomata. É impressionante ver como que a comunidade Shalom, ela chega, né? Nos vários níveis da igreja e tudo mais. É bonito de ver isso. E a Emir é uma formadora por excelência, digamos assim. Mas você tem muito dela, né? Eu olho para você, eu vejo ela, tá bom? Mas o que dentro desse carisma te chama mais atenção? Porque a gente sabe que o carisma, ele alimenta a gente, né? Ele dá aquela vida. Olha só, é muita coisa, Dunga, mas eu acho que, você falando aí, eu ia lembrando da consagração dos vários estados de vida a Deus, né? Nós temos a vocação do matrimônio e do celibato, e dentro do celibato nós temos também os ministros ordenados, que são os padres. Então, nós vivemos essa comunhão dos estados de vida, tanto na comunidade de vida, que são aqueles que deixaram tudo para viver na comunidade, como também na comunidade de aliança existe essa relação dos 3 estados de vida, de matrimônio, o celibato propriamente dito, e o celibato vivido pelos sacerdotes. Isso é uma grande beleza, uma grande riqueza, a própria vida de louvor, e algo que eu vivo de uma maneira muito concreta, que é toda a ação evangelizadora da comunidade, ela é comprometida com o anúncio explícito de Jesus. A gente não fala de virtude, a gente não fala de uma vida católica assim, um assado. Não, a gente prega Jesus Cristo, inclusive, nós pregamos o ressuscitado que passou pela cruz. Então, a cruz é uma via de ressurreição. Então, se não existe a cruz, não existe ressurreição, não existe o shalom de Deus. E isso, claro, eu já vi seus posicionamentos, aliás, parabéns, né? Por todas as vezes que você se posiciona diante de uma polêmica, diante de um tema, né? A gente evangeliza de maneira oportuna, né? E muitas vezes para as pessoas é inoportuno, né? Aquilo que é oportuno para nós, mas é inoportuno para o outro, porque o outro está ficando muito incomodado. E eu percebi a firmeza, né, com que você trata os valores cristãos, né? Isso é bacana demais. Quer dizer, isso traz também, é claro, né, as exigências de não apenas anunciar, mas também de denunciar o profetismo. Eu acho que os novos que estão vindo agora, né, os novos cantores, as novas cantoras, né, os novos evangelizadores precisam entender isso, né? Gostaria que você falasse para mim e para nós, né, sobre esse profetismo que nós não podemos perder, nós não podemos trair isso, nós não podemos vender isso porneamente, ou seja, baratamente, né? O que você diz para nós também? Olha, você citou aí um aspecto, né, ou um momento que eu vivi em que eu fui também mal interpretada, mas o zelo pela riqueza da nossa fé católica me fazia me pronunciar, e as pessoas me viam como sendo de A ou de B. Eu disse, eu estou me pronunciando, mas assim, parece que a gente fala, entra aqui e sai acolá, porque eu sou católica e eu estou defendendo a vida, a família e uma série de coisas, né? Então, como que uma consagrada não vai defender a vida, né? Então, justamente no momento em que está sendo sempre tão ventilado a possibilidade do aborto, como assim um exemplo, né? Como nesse tempo que a gente está vivendo. Então, assim, esse profetismo ele vai se apoiar, tanto mais profeta eu serei, quanto mais convicção das verdades de fé eu tenho. Então, assim, Deus me deu a graça de, nesses longos anos dentro da comunidade, que já são 32, e também antes, de não só ser formada, mas querer ser formada, né? Então, assim, quando a gente vai, digamos assim, as bagagens vão aumentando, as malas da gente ao longo da vida vão aumentando, a gente se sente na obrigação de anunciar, né? E a gente não pode se calar diante das adversidades.
E eu faço um apelo a você que evangeliza, que se diz evangelizador, né? É bom se dizer, é bom se assumir como tal. Não perca o seu profetismo. Existe uma expectativa, existe uma ansiedade em toda a criação, na natureza, nos homens e mulheres, para que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. Isso também é palavra de Deus. Então, seja você autêntico, né? Com todos os limites que você tem, mas seja autêntico, profetize, né? Não perca essa força, porque senão seremos sal sem sabor, e aí não serviremos para mais nada. Pois é, e uma das últimas coisas que eu cheguei a falar é a necessidade de nós reconciliarmos ao invés de dividirmos. E essa divisão, digamos assim, que eu citava em uma das últimas vezes que eu me manifestei nas minhas redes sociais, diz respeito a gente parar com a briga, porque não tem um chão aberto entre homens e mulheres. Nós temos a mesma dignidade, porque a nossa origem somos todos filhos de Deus. E a nossa dignidade parte do fato de Ele nos ter feito filhos. Não é? Eu não sou especial por ser mulher, e nem você é especial por ser homem. Nós somos filhos de Deus, e outra coisa, nós valemos o sangue de Jesus, porque Ele deu a vida por nós. Então não existe diferença, ou melhor, diferença de valor, existe diferença de talentos que devem ser colocados à disposição para construir as diferenças devem se tornar complementares, né? Então, quanto mais se divide um povo, mais facilmente ele é controlado. Então, nossa missão é justamente dizer, nós somos um só, nós somos filhos do mesmo Pai. E a fé precisa juntar tudo isso. Oh, coisa boa. Bom, eu ficaria aqui até amanhã cedo, batendo um papo com a Sueli, mas o programa está caminhando. Aliás, o bloco em que ela participa está terminando. Mas antes ela canta para nós. Dá um abraço em todos da comunidade Shalom e diga que o Nordeste ama quando vocês vêm para cá, né? É bom demais, né? Não é apenas ir ao Nordeste e usufruir daquela maravilha que é aquela natureza, mas quando o nordestino, quando principalmente o nordestino que traz como raiz o cristianismo, e de maneira especial o catolicismo, não que a gente prefira, não é isso, mas é que nós somos católicos, então é bonito ver um católico falando. Então vocês somam muito quando vêm, viu? Louvado seja Venha Deus. sempre. Obrigada. Tá bom? O que você canta para a gente encerrar? Só não muda o teu amor. Só não muda o teu amor. Vamos lá. Uma produção do meu último disco em comemoração aos 25 anos de carreira. Eita, vamos lá. Vamos lá. Pensamentos, sonhos, planos em você. Uno minhas vontades, sentimentos ao teu querer. Mas confesso, estou assim bem desacostumado a depender inteiramente de você. Mas sei que o caminho é longo e ainda tanta coisa que precisa ser mudada em mim pela tua mão. Passa o tempo, passa tudo, só não passa o Senhor. Passam dias, passam horas, só não muda o teu amor. Tantos rumos, tantas rotas, me perdi sem ti, Senhor. Sem saber do meu valor, eu me escondi no que não sou. Mas agora eu quero sempre estar do teu lado e depender inteiramente de você. E no caminho que é longo ainda tanta coisa que precisa ser tocada em mim pela tua mão.
olha só, hoje nós vamos encerrar o programa de uma forma diferente, tá legal? Há um bom tempo atrás, eu reuni a banda e a gente gravou 12 músicas dentro de uma fazenda, foi muito bacana. E o trabalho ficou tão bom, que a gente quer partilhar com vocês agora. Então, um presente nessa sexta-feira para vocês, tá legal? Com vocês, 2 desse DVD que a gente gravou com muito carinho, especialmente para a Rede Vida. É assim que a gente encerra o programa de hoje. Um grande abraço, Deus abençoe, Deus te abençoe muito. Um excelente final de semana. A gente se vê na semana que vem. Você, abre os olhos para Jesus. Foi por você, foi por você que Ele morreu numa cruz. Abre os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Se você cair, é só pedir que Jesus o erguerá, e a mão de Deus na sua mão Ele o sustentará. Creia nele, peça a Ele e você verá que alegria e que paz você terá. É bem maior o amor de Deus que os pecados meus e os seus. A sua bondade não tem fim. Ele morreu por você e por mim. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. Sofá e vem com a gente. Yeah!
pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a constância que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra pode desfrutar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus, não. Pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tenta. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado, produzindo pecado que gera morte. Mas Deus tem um plano de salvação, não poupou o seu filho amado para que sejamos santos. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir bem a todos, se parece com aquele que cresceu, mas olha no espelho e pensa, eu sou de criança. Eu sinto lhe dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra este risco, meu irmão. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora, chegou a sua hora de crescer. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar. E eu quero ouvir só vocês agora com a gente, vai. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar. 1, 2, 3, 4. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Vamos parar, e vamos todos parar. Vamos parar, pode parar de pecar. Pode parar de pecar. Por hoje não. Senhor, nesse dia celebramos o amor, é domingo. Domingo é o dia do Senhor, nesse dia celebramos o amor. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor.
semana começou, segunda eu vou que vou, na terça eu encaro o busão, na quarta é o futebol, na quinta adoração, na sexta e no sábado eu preparo o coração. É domingo, domingo é o dia do Senhor. Nesse dia celebramos o amor. É domingo, domingo é o dia do Senhor. Nesse dia celebramos o amor. Semana começou, segunda eu vou que vou, na terça eu encaro o busão, na quarta é o futebol, na quinta adoração, na sexta e no sábado eu preparo o coração. Missa, comunhão, eucaristia, confissão, família, emoção, partilha, diversão. Missa, comunhão, eucaristia, confissão, família e emoção, partilha, diversão. É domingo, domingo é o dia do Senhor. Nesse dia celebramos o amor. É domingo, domingo é o dia do Senhor. Nesse dia celebramos o amor. Segunda eu vou que vou, na terça eu encaro o busão,